para conversarmos um pouco sobre a proposta de assunto que nos foi trazida, que seria então o Evangelho como bússola da família, norteador da família. Então, muito obrigado à família Uzi, pelo convite, e vamos refletir um pouco, para nós desenvolvermos um pequeno raciocínio por uns 30, 40 minutos sobre essa proposta, sobre o Evangelho e como um referencial, um norteador para a nossa vida em família, para a nossa vida e a vida em família. Quando falamos em Evangelho, óbvio, o ponto central de toda a mensagem de Jesus é o amor, é o verbo amar. Quando Jesus nos trouxe a ideia dos mandamentos, que ele resume toda a lei de Moisés, toda a estrutura da lei em um mandamento só, amar a Deus e ao próximo, mas amar, ele disse que desses dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo, dependeria toda a lei e os profetas. Então, quando Jesus disse isso, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ele está justamente dizendo que se pudéssemos resumir a lei de Deus em uma só palavra, nós a resumiríamos na palavra amor. Porque foi isso que Jesus veio nos trazer. A ideia do Evangelho, Evangelion, é justamente a ideia do bom anúncio, da boa nova, da boa mensagem. Uma mensagem que resgata o sentimento. O Evangelho, ele não nos fala obrigatoriamente, necessariamente, precipuamente ao cérebro. O Evangelho nos fala ao coração. O Evangelho é um exercício de sentimentos. Tanto é que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Mostrando-nos então que essa mensagem não é uma mensagem acadêmica, não é uma mensagem de púlpito, não é uma mensagem para teses, é uma mensagem para a vivência, é uma mensagem para o dia a dia. Jesus nos trouxe palavras que nos soerguem, palavras que nos elevam. Jesus nos trouxe ideias que nos faz reconstruirmos-nos todos a nós mesmos. Todos nós, melhor dizendo, que faz com que nos coloquemos com uma visão diferente da vida aqui no mundo. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O Evangelho nos ensinou qual é o valor real da vida, qual é o valor real da nossa existência. O Evangelho nos trouxe ou descortinou a nossa origem, o nosso destino, e nos aproximou do Criador, nos aproximou de Deus e nos ensinou que dessa ideia do apóstolo João, Deus é amor, nós podemos tirar que também nós trazemos em nós a amorosidade, que precisamos colocá-la para fora, colocá-la a serviço, para servir. Somos seres naturalmente amorosos, mas que com o egoísmo, com esse nosso orgulho, a vaidade, vamos nos fechando em nós mesmos e vamos perdendo como que espaços para essa amorosidade se desenvolver. Então Jesus, ele é a chave que abre esse ensinamento da amorosidade, do respeito, da consideração, e simboliza para nós Jesus um exemplo. Jesus era o exemplo do exemplo, ou seja, exemplo daquilo que se deveria ser, daquilo que se deveria efetivamente vivenciar. E ele então nos trouxe, pelas suas palavras e pelos seus atos, esse novo modo, essa nova maneira de viver, essa nova forma de interpretar a vida, de deixar as coisas velhas que nos limitavam e abrir os olhos para esse mundo novo que Jesus, pelo Evangelho, nos descortinou. Que mundo novo! Esse mundo da imortalidade.
Esse mundo que nos mostra que nós somos seres muito maiores do que esses que nós achamos que somos, seres materiais. Descortinou um mundo que segue depois deste mundo, que já existia antes desse mundo, trazendo-nos uma nova visão de vida. Por isso, vida em abundância, na forma que Jesus nos trouxe. Nos ensinando que somos seres, por sermos amoráveis, somos seres sociáveis. Somos seres que não nos realizamos sozinhos. Nenhum de nós é autônomo, tem a autossuficiência para viver sozinho. Todos nós precisamos de pessoas, todas as pessoas precisam também de nós. Formamos uma sociedade. E o que é uma sociedade? Senão um conjunto de pequenas outras sociedades que nós chamamos família. Família é a célula primordial da sociedade. Família é a célula que compõe essa molécula chamada sociedade. É na família que nós elaboramos o conceito de convivência. A família é o nosso laboratório prático das nossas próprias experiências evolutivas. Na família, nós encontramos o meio e as pessoas que podem nos auxiliar para o nosso crescimento e nós auxiliarmos no crescimento dos outros familiares. Kardec pergunta aos espíritos, na questão 775 do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Vejam que Kardec faz essa pergunta no bojo das questões da chamada lei de sociedade, mostrando-nos que a família é o elemento fundamental da sociedade. E ele vai perguntar justamente isso. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam: um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. Se o relaxamento dos laços de família significa um aumento do egoísmo, é porque em família nós podemos exercer, aprender o altruísmo, aprender o doar, aprender o dar-se de si mesmo, aprender na convivência a crescermos coletivamente. Porque viver em família não é um ato consequencial, é um ato causal. Ele tem uma causa. Nós estamos numa família por uma causa e por uma necessidade. A necessidade de nos reconstruirmos e a causa das convivências anteriores, das encarnações anteriores. Conforme vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá nos diz que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente aquelas e reparar aquelas relações mal resolvidas do passado, ou reparar o mal que possamos ter feito um ao outro. Então mostra-nos Kardec que na família nós somos as pessoas certas, estamos com as pessoas certas, estamos no momento certo e estamos no lugar certo para fazer a coisa certa. Talvez o fazer a coisa certa é que nós ainda não entendemos. Não entendemos que família não é um ato, não é uma formação fortuita, casual. Não. As famílias se formam por causalidade, para reencontrarmos-nos, em maioria de vezes, com aqueles espíritos com os quais já convivemos e precisamos estar de volta para reatar aquele desatamento da lei do amor. Para como que trazer de volta para a família, para as pessoas, por meio da família, a amorosidade perdida em outros encontros, em outras formações familiares do passado. Então a família não é algo que por acaso aconteceu. A família foi algo adredemente pensado, intencionalmente pensado.
A família e os familiares, por óbvio, todos estamos nos nossos momentos ideais de dividir a convivência. A convivência que nós podemos chamar de escola bendita. Porque por meio da convivência é que nós vamos nos descobrindo, nos conhecendo, nos elaborando enquanto seres em evolução. E não há lugar melhor do que a família para isso. Não há lugar melhor no mundo para esse exercício altruísta, para esse exercício do amor, do que a vida em família. Quando muitas pessoas dizem, mas eu não pedi para nascer nessa família, estão dizendo de forma errada, pediram sim. Compõem a família aqueles espíritos que necessitavam dividir os espaços entre si. E no plano espiritual, conforme vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós escolhemos o nosso gênero de convivência, o nosso gênero de provas. Estamos, sim, na família que escolhemos. Compomos a família que escolhemos. Nascemos na família que escolhemos, na família que precisamos. Só isso já seria suficiente para apertarmos os laços de família. Só isso já seria suficiente para darmos valor às pessoas que dividem conosco a vivência familiar. Só por esse motivo, por nós sabermos que precisamos uns dos outros e por sabermos que nós escolhemos estar juntos. Só por isso já deveríamos valorizar muito mais a família que temos. E a família não interessa se ela é de maior número de pessoas, se ela é abastada, não. A família é uma escola, é um laboratório das nossas experiências evolutivas. Não se evolui na forma de vida, senão na convivência familiar. É ali, na família, que cada um dos membros é o que é. Porque na sociedade, entre estranhos, nós nos mostramos como gostaríamos que esses estranhos nos vissem. Mas na família, nós nos mostramos como realmente nós somos. Na família que nós somos efetivamente o que somos sem máscara, sem fachada. Por quê? Porque é assim que precisa ser, para que nós nos reconstruamos, para que nós nos reorganizemos. Porque todos que compomos a família temos as mesmas necessidades. Por isso estamos compondo a mesma família. É preciso que nós pensemos nesse aspecto. É preciso que nós observemos, porque senão os espíritos não diriam que se os laços de família fossem relaxados, nós teríamos um aumento do egoísmo. Nessa questão 775. Uma formação de uma família que seja pelo viés social, ela é fruto de uma maturidade. Ela é fruto de uma maturidade de duas pessoas que vão propor se consorciarem e, ao consorciarem, formar o primeiro elemento da família, o casal, as duas pessoas. E essas duas pessoas serão as comportas reencarnatórias para os outros espíritos que chegam à família, formando aquele papel social que nós chamamos filhos. Então, a família ela é composta por esses elementos, por aqueles que propõem formá-la, que advêm de uma família, e recebendo aqueles espíritos outros para compor uma nova estrutura de família. Quando deixamos a nossa família chamada nuclear, nós então formaremos uma outra família. Não interessa se a família tradicionalmente entendida como tal, se é uma família pura e simplesmente formada por pai e filho, mãe e filho, ou só pelo casal. Não interessa se é um casamento formal, se é união estável. Interessa que é a união de duas pessoas que entenderam que serão os referenciais para receber outras pessoas, quer seja pelas vias consanguíneas, quer seja pelas vias da adoção, mas poderão ser comportas para a chegada de novos seres, e esse conjunto
formar um núcleo que tem necessidades semelhantes, um núcleo que tem necessidades que um precisa do outro para poder atender a essas necessidades. Dona Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, da psicografia de Raul Teixeira, José Raul Teixeira, ela nos diz que quando Deus confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque ele sabe que com os recursos que os pais dispõem, fartos ou parcos, terão os pais condições de bem educar os filhos para a vida. Vejam como Dona Teresa de Brito, esse espírito, entende o elemento familiar, que não depende de recursos materiais, não depende de recursos fartos, mesmo com recursos parcos. É possível uma formação de uma família com a convivência saudável para formar a escola que educa a alma. Que educa a alma por meio da convivência. O que nos mostra, então, que um elemento fundamental para a vida em família é o desenvolvimento da compreensão. Aprender que quando constituímos um núcleo familiar, todos devemos ceder individualmente para que a família ganhe coletivamente. Quando um casal, quando duas pessoas resolvem se consorciarem, é preciso que elas entendam que nesse momento não serão mais uma somente, serão duas, respeitando as individualidades, mas serão duas pessoas para uma ideia em comum. Então é preciso entender que nesse exercício de duas pessoas, da conjugalidade, as duas cedam individualmente para que ganhem coletivamente. E compreender que uma e outra são diferentes, não são iguais. As duas pessoas que vão formar essa estrutura familiar vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, com visões diferentes, e que irão harmonizar essas diferenças para serem as portas de entrada de novos seres, constituindo aquela nova família. Um consórcio, um consorciamento de duas pessoas para uma família, quando os dois querem ganhar individualmente, não terá sucesso essa célula familiar. Não terá. Mas quando os dois entenderem que doarão individualmente e ganharão coletivamente, haverá um clima propício para a fertilização do amor na família. É preciso que isso seja bem entendido. Aquele casal que tenta se organizar com base nas diferenças e nos confrontos, nunca serão ou nunca formarão uma escola para a educação das almas. Então, o primeiro passo para a constituição da família é a maturidade. É o exercício de uma maturidade relacional e entendendo que há um propósito nessa união, que não é só instinto e nem estímulo material, corporal. É um propósito de educação em conjunto. De aprender a dividir espaços, para, aprendendo a dividir espaços, abrir espaços para a chegada dos novos membros. Essas almas que vêm do invisível para o sagrado compromisso do lar. Essas almas que vêm para a melhor escola que nós temos na Terra, conforme nos fala Emmanuel, na questão 110 do livro Consolador. Quando pergunta a Emmanuel qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. Vejam a pergunta 110 do livro Consolador. Qual é a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel responde que a melhor escola para a preparação das almas reencarnadas na Terra, ele diz assim, ainda é a família. Ainda é a família.
E diz ele que os institutos de ensino, os estabelecimentos de ensino propriamente ditos do mundo, podem instruir, mas só a família pode educar. Só a família pode educar. Vejam, só a família pode educar. Os estabelecimentos de ensino vão trabalhar com o nível da educação instrutiva, mas a família vai trabalhar no nível da educação formativa, de formação. A educação na família. Que Emmanuel nos fala, a instrução informa, a educação forma. E a evangelização transforma, dizia ele. Então, mostrando-nos que o elemento educador na família, transformador na família, é o Evangelho. Não o Evangelho no sentido de religião institucional. O Evangelho no sentido de roteiro, de norteador. O Evangelho que nos ensina a respeitar, a amar. O Evangelho que nos ensina que ninguém vive sem a solidariedade humana. O Evangelho que nos ensina o respeito humano, o respeito à própria família, em que vemos exemplos em Jesus de respeitabilidade e amorosidade filial, mostrando-nos o Evangelho que nessa estrutura de família, os papéis familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, são importantes. Jesus, ele obedecia às características da família. Ele, que era o mestre da própria mãe em termos de evolução espiritual, fez-se de filho obediente à mãe. Se olharmos aquela estrutura da passagem das bodas de Caná, nós veremos algo muito interessante. A transformação material de água em vinho, isso é circunstancial nessa passagem. Isso é o menos importante da passagem. O ponto mais importante dessa passagem foi o diálogo de Jesus com a sua mãe. Estavam os dois nessas bodas, nesse casamento, e a mãe chega a Jesus dizendo a ele que havia um problema naquelas bodas, que havia acabado o vinho. Não numa apologia, mas no sentido do costume da época, que as festas de casamento duravam no mínimo uma semana. E que tratar bem os convidados era sinal de respeito. E que se faltasse algo, seria um desrespeito aos convidados, que causaria aos pais dos nubentes, aos pais daqueles que se casavam, custaria a eles a própria reputação. Então, ali, num certo momento, a mãe de Jesus diz a Jesus: filho, acabou o vinho. E ele vira-se para a mãe e fala: o que nós temos com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher é uma forma respeitosa de se referir aos que merecem respeito, aos que deviam a eles respeitos. É o mesmo que se disséssemos hoje senhor, senhora. Então ele disse: o que nós temos com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ele quis dizer que naquele momento não era o momento dele fazer nada. Era uma situação material, uma situação circunstancial, era uma questão que dizia respeito apenas àquela estrutura das bodas, não era algo para a vida. Mas Maria, se preocupando com aquela questão emocional da família, daquele grupo, ela foi levar a Jesus essa demanda. Então ele disse a ela: o que nós temos com isso? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. E o que aconteceu nesse momento? Maria chama os servidores, aqueles que serviam, e disse assim a eles: fazei tudo o que ele vos disser, e foi embora. Vejamos que Maria não se virou para Jesus e disse: filho, eu estou lhe pedindo, por favor, faça isso. Não. Ela simplesmente chamou os que serviam e disse: fazei o que ele vos disser. O que ele vos disser. Em outras palavras, eu não quero saber se é a sua hora, eu sou sua mãe. E estou dizendo. E foi embora. E ele, o espírito que era o mestre do espírito que era sua mãe, ali naquele momento, obedeceu. No claro exemplo da chamada amorosidade, piedade, obediência filial. Uma estrutura de família em que ali Jesus aprende o ofício com os pais,
O ser que, com o pai, o ser que era o mestre em termos espirituais do próprio pai, aprendeu o ofício, mostrando a respeitabilidade, a amorosidade, que quando só ele e a mãe, Jesus cuidou da mãe, como a tradição exigia que o filho substituísse o pai no trato com a mãe. E assim Jesus o fez, até no momento da sua crucifixão. Ele pensou no bem-estar da mãe e encomenda a João e recomenda a Maria, também João a ela: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho, mostrando-nos que o amor entre família, ou com os familiares, é a peça fundamental. É a peça fundamental. Jesus nos mostrou quão grande era o amor da família quando ele estava na casa de Pedro. E ali na casa de Pedro, atendendo a muitas pessoas, chega uma pessoa e diz a ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas, Jesus mesmo responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Muitos, quando observam essa passagem, estranham-na e diz assim: Jesus desconsiderou a família? Reduziu a família ao nível dos estranhos? Não. Jesus valorizou tanto o amor de família que ele elevou os estranhos ao nível da família. Ele não desconsidera a família, ele considera os estranhos como família, como a nos dizer que se amássemos todos os estranhos como amamos nossa família, nós teríamos o amor plenificado na terra. Jesus, nessa passagem, ele amplia o conceito de família e cria a família universal, ao dizer que todos os que fazem a vontade de Deus são irmãos, é mãe de todos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, são meus irmãos. Ele então amplia, como que adotando a humanidade toda como família, como a dizer que se nós trabalhássemos, como trabalhamos com a família, na amorosidade, na proximidade, com todas as outras pessoas, nós teríamos sim uma só família. A família que transcenderia os laços materiais, os laços consanguíneos. Essa é a ideia realmente do amor, do valor da família. Que para nós ainda é o núcleo que está dividindo um espaço, um núcleo em que se tem maior proximidade. Mas Jesus foi nos ensinando que o conceito de família é o conceito da amorosidade. E que então, na família, nós estaríamos elaborando as nossas experiências de desenvolvimento do amor. Por isso, Jesus no lar, trazendo seus ensinos para a vida familiar. Porque essa é a base da educação na escola chamada família. É a educação natural. É a educação, por assim chamá-la então, religiosa. Não ensinar religião, desenvolver a religiosidade, tendo o Evangelho como referência. A educação natural, como Jesus nos ensinou, quantas vezes ele educava as pessoas sem nada dizer, apenas demonstrando, apenas fazendo. Esse é o processo educacional numa família. O processo educacional numa família é menos cognitivo e mais exemplificativo, principalmente para aquela fase dos filhos, a fase da infância. Conforme vemos na questão 383 do Livro dos Espíritos, quando ali
Kardec pergunta aos espíritos qual a utilidade para o espírito passar pelo período da infância. E os espíritos dizem que nesse período o espírito está mais pronto, mais aberto para receber as impressões que se lhe passam. Porque ainda, pelo desenvolvimento limitado da estrutura corporal, o espírito não se mostra. Ele está absorto, ele absorve o que lhe é passado. Então dizem ali os espíritos que é a fase ideal para o ensinamento. O ensinamento não necessariamente cognitivo, o ensinamento exemplificativo. Conforme vemos num poema de Cassimiro Cunha, da psicografia de Chico Xavier. Quando diz nesse poema o espírito Cassimiro Cunha aos pais em relação às crianças, diz assim na estrofe: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Veja que interessante. Resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Mostrando então a educação pela exemplificação. A educação pelo exemplo. Não adianta ensinar verbalmente uma criança e demonstrar o oposto nas atitudes dos próprios pais. É chegar para a criança, o pai ou a mãe, e falar para a criança: não minta, mentir é feio. Mentir prejudica a vida das pessoas. Mentir não eleva a pessoa. E aí a mãe ou o pai estão lá assistindo televisão e toca o telefone, a criança atende e fala: mãe, é para a senhora. E ela fala que a mamãe não está. Tudo aquilo que foi ensinado vai por terra na exemplificação. E aí no outro dia toca o telefone, a criança atende e pergunta: mãe, a senhora está ou não? Ou pai, o senhor está ou não? Porque absorve o que é ensinado. O exemplo é fundamental. O ensino pelo exemplo, como Jesus nos ensinou. Quando ele lavava os pés dos discípulos, ele foi dizer: se eu faço assim, é para vos dar o exemplo, para que vós façais também. Jesus, ele primava pelo exemplo. Quando os discípulos de João chegaram até Jesus perguntando se ele era aquele que havia de vir, Jesus respondeu aos discípulos de João o Batista: voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, contem para João o que eu estou fazendo, ele saberá se eu sou ou não. Quando ele ouvia um doutor da lei pregando, os doutores da lei pregando, num dado momento, Jesus diz o seguinte às pessoas: ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. E nós, os pais? Quantas vezes dizemos uma coisa e fazemos outra? Como que a dizer aos nossos filhos: faça o que eu mando, mas não olhe o que eu faço. Essa educação não vai primar pelo êxito, porque não é pela fala, é pelo exemplo. E a amorosidade é fundamental na relação familiar, pai, mãe, filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma fala em que o Espírito diz, e o pai nessa casa diz: eu mando. E os filhos pensam, e é detestado. A família não é o exercício de quem manda e quem obedece, é um exercício de quem convida, de quem envolve. Não é um campo de discussões, é um campo de aprendizados. É importante percebermos, então, o desenvolvimento da compreensão. Compreender os momentos de cada um, compreender que cada filho não é igual, cada um é um espírito diferente, que tem características diferentes e que precisam ser tratados com o mesmo amor, mas de maneira diferente. O amor é o mesmo, a forma de demonstrar vai mudando em função das diferenças dos próprios filhos. E o amor é o amálgama, é a cola que une.
E é preciso percebermos esse aspecto, para que a educação em família seja calçada no amor, na exemplificação, na respeitabilidade, que são os elementos chaves do Evangelho, que são os elementos chaves do ensinamento de Jesus. Perceber, então, que ali precisamos desenvolver a sensibilidade, desenvolver o sentimento, a compreensão, sensibilidade e o sentimento, os elementos fundamentais para a harmonia em família. Essa sensibilidade para sentir a outra pessoa, perceber a outra pessoa, perceber os filhos, perceber a companheiro, a companheira. O sentimento para poder amar, indistintamente, amar sem impor condições. Para olhar para os nossos filhos e perceber que eles nos foram confiados por Deus para que possamos auxiliá-los no processo do crescimento deles, num ato de doação. Esse é o amor do pai e da mãe, um amor de doação. Um amor que só ama e não cobra para ser amado. Olhar a educação formal também, sim, claro. A educação formal das escolas, sim. Mas a educação moral, não é moralista, a educação moral. A evangelização que transforma. Nós, os espíritas, temos a orientação dos benfeitores espirituais para que, durante que seja alguns minutos em um dia da semana, nos reunamos para refletir sobre a mensagem de Jesus, que Dona Joana de Ângeles nos fala, para ter um minuto que seja, ou minutos, da presença das forças da luz em nossa casa. O culto do Evangelho no lar, o Evangelho no lar, que é aquele momento em que convidamos os espíritos bondosos a estarem conosco, para refletirmos sobre os ensinos de Jesus, refletirmos na linguagem dos que podem entender. Ou seja, se fazemos o nosso Evangelho no lar, o nosso culto do Evangelho com as crianças, a linguagem é das crianças, para que elas entendam. O adulto entende a criança, a linguagem da criança. A criança não entende a linguagem do adulto. É fazer como Jesus fez, quando modulou os ensinos ao nível de quem o escutava, de maneira tal que ele falava do mesmo assunto de maneira diferente, dependendo do público com o qual ele conversava. Como que nos ensinando que no Evangelho da família, nessa educação moral, religiosa da família, nós temos que também falar, ensinar, aprender de acordo com os níveis. Me recordo quando meus filhos eram crianças, já faz tempo, o culto do Evangelho era na linguagem deles. Quantas vezes fazíamos o Evangelho com bonequinhas na mesa, carrinhos na mesa, em que pegávamos lá o carrinho, o guincho, o carrinho, e mostrávamos a solidariedade com o carro guincho puxando um carro estragado, o carrinho de brinquedo, para falar, olha, esse guincho aqui simboliza a solidariedade, que nós podemos também receber a ajuda dos outros, ajudar os outros. O carrinho de bombeiros que apagava os incêndios, e aí podíamos falar dos incêndios entre as pessoas, dos incêndios de sentimentos, de paixões, de vaidades. Então, a linguagem, fazíamos de cabaninha, debaixo da mesa. Porque para ensinar sobre Jesus, não existe formalismo. Para falar de Jesus, não existe formalidades. Exige sentimento. Só sentimento. O Evangelho é eminentemente sentimento. De nada adianta saber se o que se diz saber não está dentro, não é sentido, não é demonstrado. É assim que exercitamos o amor na família. Orar em família, como nos fala Teresa de Brito, Dona Teresa de Brito, lá no livro Vereda Familiar, salvo engano, capítulo 23, 22, por aí.
Ela nos fala que orar em família é derramar sobre ela, sobre a família, o cálice aurífico dos céus. Veja que interessante. O cálice aurífico dos céus. Esse é o aspecto. Apresentar a nossa fé aos filhos, aos familiares. O que eu digo a nossa fé? Se somos espíritas, apresentar o espiritismo. Se são de outra religião, apresentar as suas religiões. Mas ensinar a moral que advém do Evangelho, que não é moralista, impositivo. Esse é o aspecto a pensar, a desenvolver. Essa é a educação. Ter o Evangelho como bússola, como norteador, é trazer para a família o amor, a exemplificação, a respeitabilidade, a confiança, a esperança e, acima, a fé. Para transformar a nossa família, para entender, melhor dizendo, que a nossa família é a coisa mais bela do mundo. Conta-se que uma vez um pintor queria pintar um quadro que simbolizasse a coisa mais bela do mundo. Ele queria pintar o quadro, o último quadro da sua vida, que seria a sua obra-prima. Ele queria pintar a coisa mais bela do mundo e colocar como título do quadro, a coisa mais bela do mundo. E ficou pensando, tentando inspiração e não conseguia a inspiração necessária. E resolveu sair de casa, caminhar um pouco, espairecer, para ver se inspirava para colocar numa tela a pintura da coisa mais bela do mundo. E ele saindo, andando pela rua, um poeta encontra com ele. E olha o poeta, a fisionomia daquele pintor, e um poeta, a pessoa sensível, percebe a preocupação e se aproxima do pintor e fala: o que está acontecendo? E ele fala: olha, eu sou um pintor, eu quero pintar o meu último quadro, e quero pintar a coisa mais bela do mundo, para ser a minha obra-prima. O poeta sorriu e disse: fique tranquilo, pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. O amor é aquilo que une as pessoas. Pinte o amor. O pintor agradeceu. O poeta foi embora. Mas depois o pintor ficou pensando: o que eu coloco na tela? Que pintura eu faço? Que quando alguém olhar, vai entender o amor. E ficou com essa dúvida. Caminhou mais um pouco. Encontrou-se com um religioso, um sacerdote. E aquele sacerdote sensível, observando aquela preocupação do pintor, perguntou o que estava acontecendo. E o pintor disse que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo. E que havia se encontrado com o poeta, e o poeta pediu que ele pintasse o amor, e ele concordava, mas não sabia como colocar o amor na tela. O sacerdote olhou, sorriu e disse: o amor é uma coisa bela. Mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Porque a fé é a crença no amor de Deus. Pinte a fé. O pintor agradeceu e ficou com duas preocupações. Como pintar o amor e a fé num quadro, em que as pessoas olhassem o quadro e percebessem ali o amor e a fé como as coisas mais belas do mundo. E caminhando mais um pouco, se encontrou com um ex-combatente de guerra. E esse ex-combatente de guerra observou a preocupação na feição do pintor e fez a mesma pergunta: o que estava acontecendo? E o pintor contou que queria pintar o quadro da coisa mais bela do mundo e que encontrou um poeta, que o poeta pediu que ele pintasse o amor. Se encontrou com um sacerdote, ele pediu que pintasse a fé. E aquele ex-combatente de guerra, olhando para o homem, para o pintor, sorriu e disse: amor e fé são coisas belas, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pinte a paz e você estará com a coisa mais bela do mundo. Porque a paz é o amor e a fé em ação. O pintor agradeceu, voltando para casa com 3 dúvidas. Como pintar o amor, como pintar a fé, como pintar a paz num quadro. E pudesse dar o título de a coisa mais bela do mundo. E quando ele se aproximou da sua casa, ele olha para sua esposa. E no olhar da esposa, ele percebe o amor. O filho, criança, vem e lhe abraça, e naquele olhar do filho, ele encontra a fé. E entram os 3 para casa. E dentro da casa, ele encontra a paz. Vai para o seu ateliê. Passa a noite pintando.
E no outro dia, alegremente, chama sua esposa e seu filho e descortina o quadro. E diz, aqui está a coisa mais bela do mundo. E ele deu o título ao quadro, Minha Família. A família é a coisa mais bela do mundo. Se nós aprendermos a vivenciarmos o amor, a desenvolvermos a fé e a sentirmos a paz, essa escola transformará as almas, evangelizará as almas. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito e volto à palavra